Bom dia a todos que assistem à meditação nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos esta meditação em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E gostaria de refletir com vocês nesta manhã sobre o versículo bíblico de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Estas palavras de Isaías são ditas referindo-se ao fim do exílio do povo de Israel na Babilônia. Foi um dos períodos mais difíceis da história de Israel. Em 597, Nabucodonosor invade o povo de Israel e domina Israel. Em 587, destrói a cidade de Jerusalém e também o templo de Jerusalém, que fora construído por Salomão. Muitos são levados contra a sua vontade, cativos para a Babilônia, onde precisam viver em uma terra estranha, em meio a pessoas estranhas e que têm outros deuses que não o Deus Criador e mantenedor da vida. Como adorar a Deus no templo? Se perguntava o povo de Israel se o templo fora destruído. Como oferecer sacrifícios a Deus estando cativo, longe, numa terra estranha? O que fazer? Se perguntava o povo de Israel. Desistir da fé? Desistir da esperança de retornar à pátria? Os israelitas não fizeram isso. Fortaleceram a sua fé e a sua esperança no Deus Criador e mantenedor da vida. E esta fé passou a ter um novo aspecto visível que a caracterizava: a observância do sábado. Isso, claro, além da circuncisão, da observância dos demais mandamentos divinos, dos quais o sábado fazia parte. Mas guardar o sábado passou a ter uma relevância maior no exílio, e era o elo de ligação e identificação entre aqueles que acreditavam em Deus. E esta fé não foi em vão. Mesmo tendo que suportar um longo período de 70 anos numa terra estranha, Deus não abandonou o seu povo. A volta para casa finalmente chegou. Por isso o profeta Isaías fala de um Deus que faz tanto em favor daqueles que permanecem fiéis a Ele. Por quê? Porque Deus derrotou o poderoso império babilônico e trouxe de volta para casa os cativos, algo que ninguém poderia imaginar que iria acontecer. Guardadas as devidas proporções, estamos nós também vivendo um tempo de aflição, restrição e sofrimento com a pandemia da Covid. Cerca de 1 ano e meio enfrentando um vírus invisível que atinge a cada pessoa de forma diferente, sendo que ninguém sabe se vai ter sintomas leves, ser assintomático ou ter sintomas graves, se vai ser internado num hospital, entubado ou não, se vai vir a óbito ou vai continuar a viver. Mas a pesquisa de uma vacina eficaz foi incansável e a vacinação iniciou e em muitos lugares já está em estágio avançado. Quando nós assistimos os jogos da Eurocopa, vemos estádios semilotados ou lotados, alguns usando máscara, outros mesmo sem máscara. E isto significa o quê? Que a vida está retornando à sua normalidade.
Aqui no Brasil, isto ainda não acontece. Hoje os jogos são somente com a equipe técnica, os jogadores. Ainda não avançamos o suficiente na vacinação, mas estamos no bom caminho. Muitos já foram vacinados e olhamos para o futuro com a perspectiva de conseguir vencer este vírus invisível que tanto prejuízo causou à humanidade. E assim como Isaías, podemos então olhar para Deus e dizer: nunca vimos um Deus que fez tão grandes coisas por nós. Nós conseguimos tomar medidas preventivas para que o contágio não fosse de uma forma tão grande que viria a causar muito mais prejuízo à humanidade. Nós conseguimos avançar numa pesquisa de uma vacina que foi fabricada em menos tempo que as demais vacinas que nós já temos em nosso meio. Por isso, olhemos para Deus, agradeçamos a Ele tudo o que Ele já fez e ainda faz por nós, e olhemos para o futuro com a esperança que vem dele, de que Ele não nos abandona, mas fez e faz grandes coisas por nós. Como o povo de Israel voltou para casa, nós também iremos poder retornar à nossa vida, à normalidade dela, e que quando retomarmos a normalidade da vida, busquemos seguir os caminhos de Deus, seguir os seus ensinamentos, os seus mandamentos e continuar a ser gratos a Ele. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, neste tempo de pandemia, nós passamos por muito sofrimento, muitas restrições, a doença nos atacou, perdemos pessoas queridas por nós. O povo de Israel no Antigo Testamento passou também por um período difícil no cativeiro babilônico, mas tu não abandonaste os teus lá naquele tempo do exílio babilônico, nem abandonaste a humanidade agora que enfrentamos este vírus tão perigoso. Obrigado que tu nos carregastes, que tu nos destes força, inteligência para desenvolvermos métodos preventivos para não contaminarmos toda a população do planeta e que pudemos desenvolver uma vacina eficaz. Obrigado, Deus, que tu sempre nos dás a esperança e que nesta esperança e nesta fé possamos sempre viver. Dá que possamos sempre seguir o caminho que é do teu agrado e viver firmes na fé, gratos a ti por tudo que tu fizestes e fazes por nós. Em nome de Cristo. Amém. E assim encerro esta meditação, invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.